Peppa Pig parece simples, mas quanto mais assistimos, mais dúvidas surgem. Há mistérios nesse desenho que nunca foram respondidos. Vamos explorá-los. Peppa Pig está no ar há mais de 20 anos e nesse tempo já tivemos vários episódios de Natal, festas de aniversário, férias e até novos bebês entrando para a família. Mas aqui está a parte estranha. Ninguém parece envelhecer. Peppa ainda tem 4 anos, George ainda tem 2 e os adultos nunca mudam de aparência. Com a chegada da bebê Eve, fãs começam a questionar se o tempo em Peppa Pig finalmente está avançando. Peppa parece um pouco mais madura do que antes, e George definitivamente começou a falar mais palavras além de dinossauro. Será que isso significa que eventualmente veremos Peppa fazer 5 anos, ou ela ficará presa na pré-escola para sempre, como algum tipo de loop temporal de desenho animado? Todos nós sabemos que Madame Gazella é uma vampira. Eles nunca falam isso no desenho, mas há várias pistas. É praticamente certo, como quando ela não tinha reflexo. Mas adivinha? Talvez os bichinhos de estimação da Madame Gazella também sejam vampiros. Isso explica porque ela cuida tão bem deles. Se forem monstrinhos assustadores, quem sabe o que podem fazer irritados por não serem escovados. Além disso, o gráfico que mostra quando os porquinhos da Índia comem diz que eles comem muito mais à noite do que durante o dia. Será que é porque eles ficam mais acordados quando está escuro? Talvez por isso alguém precise ficar com eles até quando dormem. Não faz sentido um animal sonolento sentir solidão, mas se está acordado no escuro enquanto todos dormem, é diferente. Em um episódio, o pai do Denicão viu um urso polar em uma ilha gelada. Parece bem normal, até você lembrar que a Penny Ursa Polar também existe no mundo da Peppa. Mas aqui está a parte estranha. Penny anda, fala, vai à escola e vive como todo mundo, enquanto o urso polar que o pai do Danny viu se comporta como um animal selvagem normal. Confuso, né? E não para por aí. Pegue a senhora Crocodilo, por exemplo. Ela trabalha no zoológico, usa roupas e conversa com outros personagens. Mas em outro episódio vemos crocodilos normais no zoológico tentando morder o vovô coelho. Então, como isso funciona? Por que alguns animais evoluíram para pessoas e outros permanecem selvagens? Isso leva a pensar se no mundo da Peppa houve um momento em que certas espécies passaram a viver como humanos. Sem mais caçadas, sem mais batalhas na cadeia alimentar, só escolas, parquinhos e empregos. Leões não perseguem gazelas e ursos polares não perseguem focas. Mas se for verdade, será que a Penny Ursa Polar tem uma prima ainda no Ártico vivendo como uma ursa polar comum e a própria Peppa? Será que ela tem parentes distantes que são javalis selvagens na floresta? Em Peppa Pig sempre dizem que o vovô Pig era marinheiro, mas adivinha? Há muitas pistas de que ele pode estar mentindo. Talvez ele tenha sido um pirata quando era jovem. Sério, existem tantas coisas que fazem você se perguntar se ele está falando a verdade sobre suas aventuras. Ele tem um papagaio chamado Polly. Papagaios são legais, mas piratas gostavam de tê-los como pets. Isso não é meio estranho? Em um episódio, o Papai Pig dá um chapéu de pirata ao George. Por que um marinheiro teria um chapéu de pirata? Marinheiros e piratas não se dão bem. Talvez pense que Vovô Pig venceu um pirata e ficou com o chapéu. Então, por que deixar o George usar? Outra coisa, o Vovô Pig tem uma bandeira de pirata com caveira no barco, igual ao que piratas usam. Mesmo de brincadeira, ele não deveria sugerir que Peppa e George brinquem de marinheiros? Peppa e Suzy são realmente melhores amigas? A gente sabe que às vezes a Peppa e a Suzy brigam, porque a Peppa pode ser mandona e não muito legal, como quando ela fala sem parar e deixa a Suzy irritada. A maior briga delas foi quando Peppa acusou Suzy de trapacear após perder no jogo de cartas. Depois, Suzy resolveu pregar uma peça na Peppa. Ela inventou um amigo de mentira chamado Léo, o Leão, apenas para culpar ele e ser maldosa com a Peppa. Suzy foi à casa da Peppa brincar e contou que tinha um amigo novo invisível e imaginário. Peppa quis ser uma boa amiga e fingiu ver o Léo. Achou que Suzy talvez não estivesse bem e estivesse imaginando, mas a presença do Léo fez Suzy agir de forma maldosa. Ela chamou a Peppa de boba, disse que ela não sabia nada, fez sons de leão e falou coisas ruins quando a Peppa tentou brincar. Léo nunca foi real, Suzy. Você usou isso para se vingar da Peppa pelas vezes que ela não foi legal. Agora vamos falar da Mandy Rata. Ela é especial por usar cadeira de rodas. É bacana que o desenho inclua alguém como Mandy, mas há um detalhe que faz você pensar diferente sobre ela. Mesmo Mandy sendo um rato com comportamento humano, como Peppa e amigos, vemos que Madame Gazella tem porquinhos da Índia, que parecem reais. Também há outros porquinhos da Índia normais no desenho. Agora, adivinha? Ratos e porquinhos da Índia são roedores peludos. Então, por que os ratos agem como pessoas, mas os porquinhos da Índia não? É possível que a maioria dos ratos em Peppa Pig sejam apenas animais comuns, e Mandy seja uma exceção, mas talvez nem sempre tenha sido assim.
Essa coisa engraçada e a cadeira de rodas dela fazem pensar se a Mandy já foi um rato comum. Cientistas às vezes usam ratos para testes. Algo pode ter acontecido com a Mandy que a fez mudar e agir como pessoa, mas também a impediu de andar. Quem imaginaria que Mandy teria uma história tão surpreendente? No mundo da Peppa, a quem recorrem quando alguém não está bem? Bem, às vezes é o Dr. Urso, o simpático médico da família. Ele escuta o peito, mede a temperatura e dá conselhos médicos. Mas espere um segundo. O que acontece quando a peixinha Gold ou a papagaia Polly não está se sentindo bem? Eles chamam o veterinário, Doutora Hamster, para ser mais exato. Agora, à primeira vista, isso parece normal, certo? Animais ficam doentes, eles precisam de um médico, e outros animais também ficam doentes, então eles precisam de um médico diferente. Mas vamos pensar bem sobre isso por um segundo. Todo mundo no mundo da Peppa é um animal. Então por que essa distinção? Porque o Dr. Urso não é médico de todos os animais. Há alguma estrutura social implícita. Existem faculdades de medicina específicas para cada espécie, isso gera muitas dúvidas. O Dr. Urso é especializado em fisiologia de porcos, ele tem um conhecimento profundo sobre lesões relacionadas a poças de lama, e quanto à Doutora Hamster, a especialidade dela se limita a mamíferos não humanos, ou ela também trata aves, répteis e até insetos dentro do universo da Peppa. Vemos uma grande variedade de espécies de animais no mundo da Peppa, todas coexistindo e se comunicando. Eles vão à escola juntos, trabalham juntos e até fazem chás da tarde. No entanto, quando se trata de cuidados de saúde, existe essa divisão clara. Isso sugere um nível de estratificação biológica, ou talvez até social, que o programa nunca declarou explicitamente. Será que os criadores estão refletindo sutilmente a especialização médica do mundo real? Assim como existem pediatras, cardiologistas e neurologistas, talvez no mundo da Peppa o Dr. Urso trate doenças comuns dos mamíferos terrestres, enquanto a Doutora Hamster tem a experiência mais ampla em vários animais. Ou será que existe uma explicação mais perturbadora? Será que as diferentes espécies têm fisiologias tão distintas que exigem conhecimentos médicos completamente separados? Pense sobre isso. Nunca vemos o Dr. Urso tratando um peixe ou a Doutora Hamster dando as vacinas na Peppa. Parece que a experiência médica deles é limitada por uma fronteira invisível. Que fronteira seria essa? Espécie? Classe? Ou algo completamente diferente? Você já viu a Dona Coelha? Ela faz tantas coisas. Ela pilota helicópteros, salva pessoas e vende de tudo. Parece que existem várias dela, né? Como se ela pudesse se clonar. Mas adivinha só? Não é isso. Ela é um monte de clones ou talvez algum tipo de pessoa mágica? Não, a Dona Coelha faz algo bem mais simples. Na verdade, ela é uma espiã secreta para quem comanda a Inglaterra, trabalhando para a rainha. Não acredita? No episódio em que todos visitam a rainha, percebe-se que a Dona Coelha já a conhece. E quando você pensa em tudo o que a família da Peppa a vê fazendo, parece que a Dona Coelha está vigiando a família Pig. Se você pensar bem, vai perceber que a Dona Coelha não está em todos os lugares. Isso é um truque, ela só aparece onde a família da Peppa vai. Como só vemos pela perspectiva dos porquinhos, parece haver várias Donas Coelhas, mas é só ela observando Peppa e sua família. O motivo ainda é desconhecido. Então, essas são apenas algumas das perguntas sem resposta em Peppa Pig. Você tem respostas para essas perguntas? Ou algum mistério que deixamos passar? Conte pra gente nos comentários.